Este é Kaan, um verdadeiro gamer com habilidades de alto nível. Infelizmente, ele fala demais, então é esbofeteado por monstros antes de poder usar suas habilidades. De repente, ele conhece uma garota chamada Flona. Ela vem procurar Kaan para lhe pedir um favor. Com seu amor por garotas, claro que nenhum rapaz recusaria. Ele então se senta para conversar com ela e diz que é uma pessoa responsável, não apenas nos jogos, mas na vida real também. Então, ela imediatamente revela que o favor que quer pedir é na vida real. Ele fica animado e feliz porque acha que, após quase 20 anos solteiro, agora pode experimentar como é ter uma namorada. Ela espera que ele possa ajudá-la porque, se puder, ela está disposta a abrir mão de algo muito importante. Ele então pergunta onde ela quer encontrá-lo e ela diz que eles se encontrarão em breve. De repente, Kaan cai em outro mundo onde um espadachim está em uma missão para proteger uma princesa que está fugindo. 2 tanques modernos estão perseguindo-os e destacando soldados para cercar o grupo deles. O espadachim e seus homens se levantam para proteger a princesa, mas o comandante inimigo já cuidou de todos os seus camaradas, deixando apenas ele e a princesa. Ele sabe que o espadachim é o santo da espada Lain, e por respeito, vai deixá-lo viver com a condição de que entregue a princesa. Ele recusou e se preparou para um duelo 1 a 1 com... Inesperadamente, Kaan e sua cadeira caem diretamente na cabeça do comandante inimigo. Lain rapidamente leva a princesa embora, mas ela quer que ele salve Kaan também. Então ele se vira, joga uma corda e o puxa junto. Kaan é então constantemente bombardeado com perguntas sobre quem ele é, de onde veio e o que era a luz em que apareceu, mas é ele quem precisa perguntar onde está. Ele ouve um nome desconhecido e pensa que pode estar sonhando. Uma menininha se aproxima e o soca para fazê-lo perceber que isso não é um sonho. Ele está prestes a revidar quando Len o ameaça porque esta é a princesa Péria. Ele não acredita que a princesa seja essa garotinha violenta porque a princesa se parece mais com a garota ali. Mas essa é Maria, a empregada da princesa. E ela não é uma garota, mas uma armadilha. Para ter certeza, Maria deixa ele sentir lá embaixo, fazendo-o perder toda a fé na vida. Ele caiu em uma situação confusa e encontrou algumas pessoas estranhas. Enquanto isso, o cara de cabelo azul de antes voltou para relatar ao comandante sobre o fracasso da missão devido a ser atingido na cabeça por um estranho, mas ele conta como se tivesse sido pego de surpresa, e por isso perdeu. Então, o comandante quer ver quem poderia pegar o cara de cabelo azul de surpresa. Durante esse tempo, Kaan descobre que Lain está escoltando a princesa para um casamento com um país vizinho para formar uma aliança, e parece que o grupo atacando ele são insurgentes rebeldes. Ele acha que a princesa é mais velha do que ele, mas a garotinha tem apenas 8 anos. Ele pensa que isso é ilegal, mas a princesa diz que está tudo bem. Eles ainda querem fazer algo para retribuir Kaan, então ele decide pedir que comprem um par de sapatos para ele. O grupo então entra em uma cidade e vai a uma loja para comprar sapatos para Kaan. Como todos estão escolhendo pares ridículos para ele, ele corajosamente escolhe o par mais caro da loja, e o par que ele pega parece bastante robusto. De repente, Lain sente que alguém os está seguindo e sinaliza para Kaan se preparar para correr. O grupo então corre para um beco e embosca os 2 perseguidores. O inimigo então avança, forçando Lain e Maria a se levantarem e lidarem com eles, enquanto Kaan fica para trás para vigiar a princesa. O grupo então segue Lain até o esgoto subterrâneo e encontra o caminho para a periferia da cidade. No entanto, este lugar é estranho, pois não há guardas. Kaan não quer perder tempo, então ele sai para verificar e chama o grupo para segui-lo. No entanto, assim que eles saem, o comandante inimigo aparece. Ele é Eric e é mais forte do que o cara que Kaan derrubou antes. Maria e Lain se levantam para enfrentá-lo. Ele lida com Lain com confiança e ativa sua espada para derrubar ele e Maria com um golpe. Kaan também é atingido por sua espada. Ele está desapontado porque pensava que Kaan seria um pouco mais forte. Ele então se aproxima da princesa, mas Kaan continua a levantar-se sem desistir. Admirando sua perseverança, Eric decide usar um movimento mais forte. Mas enquanto ele se prepara para seu movimento, Kaan se aproxima e o chuta direto na virilha, fazendo-o desmaiar e permitindo que o grupo fuja. Lain fica surpreso que ele conseguiu derrubar alguém tão forte como Eric, mas Kaan acha normal. Ele também rouba a espada elegante de Eric para uso futuro. A princesa Peria decide nomear Kaan como seu cavaleiro a partir de agora, e ele não pode recusar porque Lain está pronto para mandá-lo embora se ele desobedecer. Mas ele está determinado a recusar a qualquer custo porque não quer ser servo dessa garotinha. Alguns dias depois, Eric acorda e lembra-se de ter levado um chute na virilha por Kaan. O médico então vem trazer a má notícia de que tiveram que remover um dos testículos de Eric. Ouvir que agora só lhe resta uma joia deixa Eric muito amargurado, e ele jura se vingar de Kaan.
Enquanto isso, Kaan ainda está resmungando sobre não querer ser um servo dessa pequena princesa, mesmo que seja uma ordem oficial. Ele pensa que sua tarefa agora é encontrar um caminho de volta para seu antigo mundo. Mas Len aponta que ele ainda não tem pistas sobre isso, então ele pode muito bem acompanhar o grupo deles. No entanto, a princesa quer que ele a sirva e ela fornecerá sua comida e roupa. Ele ainda se recusa porque tem seu próprio respeito próprio. Ninguém impede Kaan de ir embora porque Len ainda quer que eles continuem até a capital e evitem os rebeldes de qualquer maneira possível. Eric agora voltou às fileiras e todos acreditam que ele perdeu porque jogaram sujo, mas quanto mais ele fica ali ouvindo seus subordinados falarem, mais pálido ele fica. Ele então se afasta, inclinando-se para um lado, o que parece muito engraçado. De volta a Kaan. Ele está sentado ouvindo música quando de repente Maria vem encontrá-lo. Não está claro se chamar Maria de ele ou ela. Especificamente, Maria quer que Kaan vá com ela por um tempo. Maria pergunta se Kaan se sente desconfortável em ir com eles e ele diz que não exatamente odeia, ele apenas não gosta de ser visto como um servo. Ele é então conduzido por Maria até os pombos correio, mas aqui eles são enormemente grandes. Maria quer chamar mais ajuda para facilitar a chegada à capital. Enquanto isso, Eric foi se encontrar com seus superiores e sabe que deve capturar rapidamente a princesa e também recuperar a espada de Kaan, mas está confiante de que Kaan não saberá usá-la. Kaan e Len começaram a pesquisar como usar esta espada. Ele nota que a espada tem um gatilho e abaixo há uma bola. Isso é usado para absorver e transmitir energia. Ele tentou puxar o gatilho e balançar a espada, mas não é diferente de quando ele normalmente balança uma espada. Mas Kaan sabe que esta pedra é muito valiosa, então ele quer removê-la da espada e vendê-la. De repente, a princesa vem encontrá-lo e pede para ele a seguir por um tempo. Eles sobem em uma torre de vigia e a princesa mostra-lhe que esta paisagem pacífica é o que ela está protegendo, se ela não puder participar do casamento a um alto risco de guerra. Portanto, ela está disposta a sacrificar seu H para proteger todo este mundo. Então, ela quer que Kaan continue ajudando a protegê-la. Mas o problema é que ele não tem poderes especiais. As 2 vezes em que ele a salvou foram apenas sorte. De repente, neste momento, Eric traz um tanque inteiro para atacar a cidade e forçar Kaan a se revelar. O cara de cabelo azul agora está com outra pessoa procurando por Kaan nos becos. Kaan juntou forças com Lain e eles sabem que se fugirem agora, esta cidade estará em perigo. De repente, o grupo tem uma bomba lançada bem aos seus pés. Então eles têm que fugir e, infelizmente, acabam parados bem na frente de Eric. Ele mira o canhão em Kaan, mas atira fora do alvo e acerta seu subordinado no telhado. Ele sabe que errou porque está desequilibrado. Ele dispara uma segunda vez e erra novamente. Então Len decide abrir caminho para Kaan avançar e lutar. Ele acredita que Kaan de alguma forma será capaz de usar a espada. Ele então avança, desvia das balas e corta uma das rodas do tanque. Kaan ativou a espada de alguma forma milagrosa e então avança. Mas a espada de repente se transforma em um porrete de pedra, fazendo-o perder o equilíbrio e cair. Ele a pega de novo e avança, balançando o porrete para destruir o tanque de Eric. Eric ainda não está derrotado e sai para lutar com ele mais uma vez. Kaan percebe que a maneira como ele anda é consequência do seu chute da última vez. Então ele fica parado e deixa que ele perca o equilíbrio e erre. Kaan decide curar o problema de equilíbrio dele esmagando o outro lado, fazendo com que ele sinta dor e desmaie no local. Os subordinados de Eric mais uma vez decidem recuar e prometem a Kaan que se encontrarão novamente. Depois disso, o grupo de Kaan também partiu e ele decidiu ajudar o grupo da princesa, mas em troca eles tinham que encontrar uma maneira de ajudar ele a retornar para ele. Velho mundo. Ela concordou e disse a ele que precisava ir à capital com ela, que não ficava longe de onde o grupo de Kaan estava. Uma garota estava observando e seguindo o grupo. Ela enviou seu esquilo voador ou rato voador para se aproximar de Kaan. Kaan então se perguntou se poderia retornar quando chegasse à capital, mas isso era uma questão de sorte. No entanto, aquele lugar certamente teria algumas pistas. O grupo então encontrou o esquilo voador e tanto Len quanto Maria acharam-no fofo e quiseram ficar com ele como animal de estimação. Mas Kaan recusou firmemente e argumentou que não deveriam perturbar a ordem natural como isso. Animais selvagens devem ser deixados em seu ambiente natural para sobreviverem e se tornarem mais fortes na natureza. Ele apresentou várias razões para evitar que o adotassem e depois o afugentou. Naquela noite, enquanto Kaan dormia, a criatura encontrou o caminho para o seu quarto. De manhã, ele se assustou e gritou ao encontrar o esquilo camundongo que viera até ele. Embora ele tenha tentado gritar e espantá-lo, Maria estendeu a mão para acolhê-lo e decidiu mantê-lo a todo custo, independentemente de Kaan concordar ou não.
Ele continuava pintando os piores cenários de manter essa criatura, mas Maria ainda se recusava. Lain então contou uma lenda sobre um herói. A história de quão famoso essa pessoa era contrastava com o quão sem sentido parecia para Khan quando ele ouviu que o herói gostava de gatos. Em resumo, Lain também concordou em manter o esquilo rato. Com 2 contra 1, a princesa também ficou do lado dos outros 2. Khan discordava completamente e jurou não coexistir com esse animal. Ele então saiu para comprar algum equipamento de caça porque não acreditava que um jogador de nível alto na categoria de caçador, como ele costumava ser, não pudesse caçar um animal pequeno. Lain perguntou o que ele estava planejando fazer e ele apenas disse que iria caçar um pouco. Ele então trouxe uma rede para o quarto para encontrar o rato esquilo, mas foi confrontado por Maria apontando uma arma para ele, perguntando o que ele estava planejando. Ele então foi preparar veneno para enganar o rato esquilo, mas a princesa o pegou e quis que ele experimentasse se não fosse nocivo. A princesa então teve que reunir o grupo e perguntar por que Khan odiava tanto esse esquilo. Então ele teve que confessar que era alérgico a animais de estimação, mas todos viram que ele não era afetado quando estava perto do esquilo-rato. Todos então queriam que ele parasse de inventar desculpas e contasse a verdade. Então ele teve que contar sua história. Quando ele era G em um dia chuvoso, encontrou 2 gatos abandonados na rua. Ele foi gentil o suficiente para levá-los para casa e criá-los. No entanto, todos se perguntavam que tragédia havia ocorrido neste ponto. Eles ficaram doentes e morreram, ou sua família se opôs e não o permitiu mantê-los. Não, ele os odiava porque os havia criado tanto, mas nunca recebeu nenhum carinho deles. Todos acharam que isso poderia ser uma oportunidade para ele mudar sua perspectiva. Ele não tinha certeza se realmente poderia mudar, mas ainda assim concordou em ouvir os outros 3 e estendeu a mão para fazer as pazes com o esquilo. Mas ele imediatamente mordeu sua mão, deixando-o extremamente zangado e pegando uma massa para lutar com ele. Ele queria que desaparecesse e se perdesse, e se ele perdesse, ainda assim tinha que desaparecer. Lain e Maria queriam que ele não fosse tão mesquinho e definisse condições adequadas, então ele concordou em deixar que ficasse se ganhasse. Em seguida, ele balançou seu martelo continuamente e destruiu o chão. Todos queriam que ele não fosse muito rude, mas ele não escutou. Ele foi arranhado uma vez pelo esquilo que pulou sobre ele. Ele continuou atacando, mas não conseguiu acertar um único golpe. Quando finalmente encurralou o animal, errou novamente, pois ele pulou e o chutou no rosto, deixando-o inconsciente. Ele então perdeu e teve que aceitar deixá-lo acompanhar o grupo. Ainda assim, jurou matá-lo se tivesse a chance. A jornada depois não foi muito tranquila, pois o esquilo e Khan estavam constantemente brigando entre si. Agora todos pensavam em uma coisa: tinham que dar um nome para este esquilo. Todos sugeriram nomes tolos, então Khan argumentou que o nome deveria ser escolhido cuidadosamente e, acima de tudo, deveria ter apenas 4 sílabas. Se ninguém conseguisse pensar em um nome adequado, ele o chamaria de mascote. Ninguém se opôs muito, e eles continuaram a jornada. Enquanto Eric conduzia a pessoa de cabelo azul de volta à sua mansão, Eric reencontrou sua noiva lá, e ela ficou muito triste ao saber que Eric havia sido caluniado no campo de batalha. Se ela soubesse que seu noivo acabou de perder mais 2 gemas, quem sabe o quanto mais ela ficaria triste. Quando Eric entrou na casa, sua noiva, ao saber que Eric estava ferido, queria aplicar remédio em suas feridas. Ele temia que se revelasse agora que tinha perdido a coisa mais preciosa, perderia sua noiva para sempre. Então, ele decidiu esconder isso a todo custo. No entanto, sua recusa o deixou um pouco triste. Mais tarde, quando Eric estava prestes a sair com a pessoa de cabelo azul, o mordomo percebeu que a noiva de Eric parecia triste com algo. Não querendo deixar sua noiva sozinha, Eric a convidou para acompanhá-lo na carruagem para passear. Sentado na carruagem, Eric pensava constantemente sobre o que aconteceria se contasse a verdade para sua noiva. Certamente ela ficaria decepcionada e o abandonaria. Enquanto acampavam à beira do lago, sua noiva perguntou a Eric quantos filhos ele queria no futuro. Mas ouvir isso fez o coração de Eric doer ainda mais, porque ele se perguntava se poderia ter filhos em sua condição atual. Eric não queria falar sobre isso, mas sua noiva pensou que Eric queria dizer que filhos eram um presente do céu e eles não podiam decidir por si mesmos. Eric, sentindo uma pontada no coração, saiu por um momento para perguntar ao céu como deveria responder a sua noiva. Notando o comportamento estranho de Eric, sua noiva perguntou à pessoa de cabelo azul onde Eric estava ferido, mas a pessoa de cabelo azul também não sabia. A pessoa de cabelo azul também lhe disse o nome da pessoa que causou o sofrimento de Eric e por que Eric foi derrotado. Naquela noite, ao retornar, Eric encontrou 2 conhecidos, Limpus e ela. Ao ouvir sobre o ferimento de Eric, ela deu-lhe uma caixa de remédio tradicional que só precisava ser tomado por via oral. Eric aceitou com alegria, o que deixou sua noiva ainda mais triste. A pessoa de cabelo azul perguntou ao mordomo sobre essas 2 pessoas e descobriu que eram parentes distantes de Eric.
Limpus então disse ao mordomo para preparar um banquete para o jantar naquela noite, mas o objetivo final de Limpus e ela era mais sinistro. Especificamente, o remédio dado a Eric anteriormente era um estimulante, e ela teria o dever de seduzir Eric para se tornar sua esposa e assumir a reputação da família, enquanto Limpus aproveitaria isso para se aproximar da noiva de Eric e casar-se com ela. Mais tarde, ela trouxe o remédio para Eric e o atraiu para deitar na cama. Ela então vestiu apenas a roupa íntima e começou a se envolver em Eric, mas Eric a empurrou. No entanto, Limpus entrou correndo e começou a fazer alvoroço sobre isso. A noiva de Eric fugiu triste, enquanto Limpus não acreditou em nenhuma das desculpas de Eric, dizendo que somente se aquela parte fosse fraca, não seria afetada pelo remédio. Ao ouvir isso, Eric sentiu um aperto no coração e decidiu desafiar Limpus para provar sua inocência. Limpus aceitou o desafio e combinou de encontrar Eric na floresta no dia seguinte. Limpus já tinha previsto isso, então, ao sair, ele disse à irmã que a razão pela qual estava confiante em desafiar Eric era porque Eric valorizava a honra enquanto ele não. A pessoa de cabelo azul ouviu isso e contou para Eric. Eric também suspeitava disso, mas ainda precisava lutar para encontrar uma forma de se desculpar com sua noiva. Na manhã seguinte, Eric e a pessoa de cabelo azul encontraram Limpus e sua irmã na floresta. A pessoa de cabelo azul culpou essa situação pela armadilha de Limpus. Mas como ele de qualquer maneira admitiu isso, Eric teve que aceitar o acordo e lutar. Eric então quis lutar contra Limpus, mas Limpus chamou um homem musculoso para lutar em seu lugar. Não só isso, mas o homem musculoso também chamou mais cúmplices e assim por diante, até que Eric tivesse que lutar contra 7 homens. No entanto, Eric não se intimidou e avançou, derrubando cada um com um único golpe. Mas então Limpus convocou uma galinha demoníaca para lutar contra Eric. Eric estava gradualmente perdendo força e não conseguia aguentar muito mais, mas sua noiva e o mordomo chegaram para animá-lo. Revigorado, Eric continuou lutando, mas de repente, a galinha correu em direção à sua noiva, fazendo com que Eric despertasse algum tipo de poder para se apressar, interceptar e derrubar a galinha. Eric então se aproximou de Limpus para perguntar se ele admitia a derrota, e Limpus concedeu. Mas quando Eric se virou, Limpus deu-lhe um chute na virilha. No entanto, uma pessoa que perdeu tudo não sentia mais dor como antes. Eric derrotou Limpus e se aproximou de sua noiva. O mordomo se perguntou por que Eric não sentiu dor ao ser chutado em um ponto vital, ao que Eric afirmou que tinha treinado para isso. A pessoa de cabelo azul teve que admitir e chamou Eric de Homem de Aço. No dia seguinte, Eric e a pessoa de cabelo azul partiram para retornar à sua missão. Eric agora aceitava alegremente remédio de sua noiva para fazê-la sentir-se melhor e prometeu voltar algum dia. Eric e a pessoa de cabelo azul então foram a uma fonte termal para limpar seus corpos. O Conselho Rebelde agora ouve notícias de que a princesa está sendo protegida por um guerreiro poderoso. Este guerreiro é muito misterioso e pode usar armas de energia. Eles não têm informações sobre esta pessoa, então decidem enviar alguém para lidar com a situação discretamente para evitar que Eric descubra. Eles temem que a honra de Eric seria prejudicada se falassem. Depois, foram à prisão e libertaram um canibal para caçar cães. Grupo. De volta ao grupo de Khan, ele agora sabe que o plano da princesa é levá-lo à capital e encontrar uma maneira de ajudá-lo a voar até a Cidade do Céu, pois esse lugar pode saber algo sobre ele ter caído do céu. De agora até lá faça o seu, trabalho de guarda-costas dela bem. O canibal avistou o grupo e está seguindo-os. Mais tarde, eles chegam a uma estalagem e ficam lá hoje. Khan perguntou a Lane quanto tempo ainda tem de viagem e ele disse 2 meses se não houver contratempos. Khan reclama porque é muito tempo, mas quer que ele se concentre em proteger a princesa, pois ela confia muito nele. De repente, Maria corre para informar que a princesa chegou àquela hora. Khan não entende, mas é arrastado para ver. Todos vêm olhar, mas ele vê a princesa parecendo completamente normal. Lain teve que puxá-lo para fora para evitar que irritasse a princesa. Ele se pergunta sobre a princesa parecer completamente normal. Então Lain pergunta se ele percebeu o tufo de cabelo na cabeça da princesa. Cabeça. Ele percebeu, mas antes que pudessem explicar em detalhes, a princesa reclamou de fome, e ambos correram rapidamente para a cozinha para buscar comida. Apesar de Maria tirar toda a comida da cozinha, ainda não era suficiente. Maria então disse ao chefe que alugariam o lugar inteiro por um dia, e que a pousada não deveria aceitar mais hóspedes. Maria também pediu a Lain e Khan que fossem comprar mais comida. Assim que saíram da pousada, o canibal se aproximou. Lain e Khan compraram comida e voltaram. Lain explica que a princesa está no seu período hiperativo.
E embora ele nunca a tenha visto durante esse tempo, ouviu de outros que é aterrorizante. Eles precisam evitar irritá-la, porque assim que a terceira mecha de cabelo ficar de pé na cabeça dela, tudo estará acabado. Quando eles retornam, Maria cozinhou muito e pede que eles levem para a princesa. Assim que levam, ela exige algo maior. Khan coloca um prato de comida e ele desaparece instantaneamente, então ele precisa voltar para a cozinha. As mãos de Maria estão dormentes, mas ela ainda tem que continuar cozinhando. Khan continua trazendo comida e ela continua desaparecendo, fazendo com que ele comece a resmungar. O segundo tufo de cabelo se levanta e Len começa a se preocupar. A princesa agora o obriga a dizer miau após cada sentença. Embora Len saiba que isso o fará parecer um palhaço, ele não quer arriscar a vida, então faz o melhor para miar. Ela então faz o pet agir como um pássaro, então ele começa a cantarolar e tentar voar. Maria cozinhou tanto que está enlouquecendo, mas Khan agora acha que a princesa está apenas crescendo e comendo um pouco mais, então eles não precisam mimá-la tanto. Ele decide lidar com isso ele mesmo. Ele vai até o quarto da princesa e diz que entende sua situação atual, mas que ela não deve incomodar os outros. Ela precisa ajudar os outros dois, e a primeira coisa é ajudá-lo a levar esses pratos de volta para a cozinha. Maria e Lane ficam chocados porque a princesa realmente ajuda Khan. Depois que ela retorna para o seu quarto, os outros dois aconselham Khan a não fazer coisas tão imprudentes novamente se ele não quiser morrer. Ele então quer que ambos descansem e não se preocupem. As luzes estão apagadas e o canibal finalmente age. Ele se esgueira e descobre alguém na cozinha. Ele vai verificar e vê Maria ainda cozinhando lá. Ele corre para esfaqueá-la, mas Maria joga uma concha de sopa nele, fazendo o espeto de carne cair no rosto dele. A farinha então cai na cabeça dele e Maria, zangada, vai bater nele e exige que ele saia imediatamente se valoriza a vida. Ele foge assustado e então decide mudar seu alvo. Ele cruzou olhares com Lan e avançou furiosamente, exigindo que ele saísse imediatamente se não quisesse morrer. Mas ele achou que o aviso era apenas uma ameaça, então fugiu e chegou ao quarto da princesa. Ele sabia que a princesa estava na cama, então se aproximou com a intenção de assassiná-la. Mas o terceiro tufo de cabelo ergueu-se e o pesadelo começou de verdade. Khan estava indo ao banheiro quando de repente aquele cara correu até ele e se agarrou a ele. Ele implorou a Khan por ajuda, então Khan pensou que ele havia sido contratado por aqueles dois para assustá-lo sobre o caso da princesa. Khan então o seguiu até o quarto da princesa para encontrá-la, mas não a viu na cama. Ele foi até a janela para verificar e viu que aquele cara havia sido assustado inconsciente pela princesa. Ela então brincou com Khan e avançou contra ele. Khan viu os 3 tufos de cabelo e soube o que havia acontecido, então ele pulou pela janela para escapar. O plano de assassinato falhou, e ninguém nunca mais viu aquele assassino depois disso. Alguns dias depois, o grupo chegou a uma cidade termal. Esta era a maior área termal de todo o continente. Khan não parecia gostar muito deste lugar, porque veio aqui com crianças e homens, mas sem garotas. Ele perguntou a Lain sobre serviços para homens, e Lain apontou para a área do outro lado. Lain então os levou ao hotel onde costuma ficar quando vem aqui. A equipe guiou o grupo todo para os quartos. Khan se perguntou se Maria tomaria banho na seção dos homens ou das mulheres, mas Len informou que Maria e a princesa já tinham banheiras em seu quarto, enquanto ele e Khan ficariam nesse pequeno quarto e usariam o banho ao ar livre. Khan entrou animadamente, mas Len queria que ele ficasse parado e aproveitasse. Ele se sentiu nostálgico porque já tinha ido a uma fonte termal com sua família uma vez. Enquanto ele estava sentado ouvindo Len falar, de repente sua coisa levantou. Preocupado que Len percebesse, ele pediu para sair mais cedo. Ele estava preocupado que sua sexualidade estivesse se curvando, então precisava encontrar uma maneira de corrigir isso urgentemente. Mas ele se lembrou de Len dizendo que esta fonte termal também ajuda a despertar MH. De repente, ele viu Eric passar, então ele se escondeu em um canto. Ele não podia acreditar que o cara que ele mais odiava estava ali. E como já havia pregado peças sujas nele 2 vezes antes e o feito perder 2 gemas, ele tinha a sensação de que não conseguiria enganá-lo novamente desta vez. Ele então correu de volta para o quarto da princesa e pediu para se esconder lá temporariamente. Mas as 2 pessoas dentro estavam se divertindo demais para ouvir qualquer coisa. Então ele teve que ir procurar Lain novamente, mas ele tinha saído do banho, e Khan tinha certeza de que ele tinha ido para a área de entretenimento mais cedo. Ele então viu Eric entrando, então teve que se esconder. Assim que Eric entrou, Khan percebeu que ele estava tentando implorar aos deuses que concedessem um milagre para que seu irmão voltasse ao normal. Parecia lamentável, mas Bem, Khan então correu até a recepção e pediu que dissessem a princesa e Maria para ficarem em seu quarto a todo custo. Em seguida, ele correu para a área de entretenimento adulto para encontrar Lain, mas estava tão grande agora que ele não sabia onde procurar.
De repente, ele viu algumas garotas vestidas como coelhas e percebeu que Len realmente gosta de animais, então encontrou uma loja em que tinha certeza de que Len estava. Ele perguntou a um transeunte e soube que lá dentro os clientes bebem enquanto brincam com gatos. Então ele entrou e realmente encontrou Line lá. Ele contou a Line o que aconteceu e que ele só queria evitar Eric, não lutar com ele. De repente, Eric passou novamente, forçando Line a escondê-lo. Khan então percebeu que seu pequeno problema tinha se acalmado, então entendeu que se manifestou porque Eric estava por perto. Seu corpo de repente começou a brilhar, fazendo com que todos o notassem quando voltaram. Quando chegaram ao hotel, Lane ficou intrigado com o brilho, mas Khan também não sabia. Ele só queria dormir primeiro e descobrir depois, mas seu corpo estava brilhante demais para Lane dormir. Khan queria que Lane simplesmente ignorasse, mas ele perguntou a Khan o que aconteceria se ele brilhasse assim para sempre. Khan se preocupava que não conseguiria arranjar um emprego, não poderia doar sangue para ajudar as pessoas e, o pior de tudo, não conseguiria uma namorada. Sentindo-se desanimado, ele foi tomar um banho por um tempo. Assim que se sentou na banheira, viu seu corpo parar de brilhar, mas de repente Eric estava lá também. Ambos começaram a causar problemas e exigiram lutar entre si porque Eric viu que seu corpo estava brilhando de novo e seu pênis estava ereto como se o provocasse. Ele então quis uma trégua temporária, pois não queria destruir este lugar e lutar nu. Ele pensou que se lutassem ali, o dono deste lugar teria uma má reputação e eles seriam descobertos como perdedores nus. Então queria se vestir antes de lutar. Mas assim que vestiu suas roupas, percebeu que Eric estava vulnerável. Então pegou uma vassoura e bateu forte na cabeça dele, fugindo com todo o grupo. Depois que partiram, Khan foi forçado a se enrolar em bandagens para esconder sua identidade. Ele sentiu que isso o tornava mais notável e que parecia um assassino. Então, chegaram a uma nova cidade e enquanto todos comiam, Khan teve que se sentar e observar, porque todos tinham medo de que ele fosse exposto se abrisse a boca para comer. Então ele teria que se esconder em algum lugar antes de poder comer. Quando ele expressou seu pedido, todos o ignoraram. Então ele começou a remover as bandagens para comer, mas foi impedido. Ele foi então arrastado pelo grupo, mas os aldeões os bloquearam porque queriam ver o que havia de errado com o corpo de Khan. Todos diziam que ele estava gravemente queimado, mas bloquearam a entrada e removeram suas bandagens. Ele então revelou que estava brilhando, então eles se curvaram e o chamaram de Deus. O chefe da aldeia veio e disse que havia uma profecia de que um deus desceria à terra e seu corpo brilharia. Então eles o consideraram esse deus. Ele confessou que era uma pessoa que caiu do céu e foi calorosamente acolhida pelos aldeões. Depois foi alimentado abundantemente e pensou que, se dissessem a verdade, os aldeões poderiam não deixá-los ir, então era melhor simplesmente seguir com a situação. Agora sabemos que o brilho do seu corpo era devido ao excesso de poder mágico no seu corpo transbordando e irradiando para fora, criando este fenômeno. O chefe da aldeia então veio e reuniu todos os aldeões, dizendo que queriam ver seus milagres. Ele fez seu corpo brilhar e um enxame de borboletas de repente voou ao seu redor. Todos o viam realmente como um deus e pediram-lhe para trazer de volta a fonte de água da aldeia. Ele disse a Len para lhe dar a espada. Então a transformou em um martelo e bateu no poço da aldeia. A fonte de água subterrânea abaixo jorrou e ajudou os aldeões a saírem de sua miséria. A princesa pensou que ele teve sorte e queria que ele não fosse longe demais com isso ou as consequências seriam imprevisíveis. Line planejava sair cedo enquanto ainda podiam, mas o chefe da aldeia perguntou-lhe o que aconteceu nos primeiros dias do mundo. Ele começou a falar bobagens, então o grupo da princesa teve que explicar aos aldeões por ele. Deram aos aldeões as respostas que eles queriam ouvir e acabaram tendo que ficar por mais um dia. No dia seguinte, os aldeões vieram novamente perguntar ao deus Khan sobre o conhecimento do mundo, onde ele começou, e se o mundo chegaria ao conhecimento. Ele explicou um monte de bobagens novamente, e a princesa teve que corrigir. Algumas pessoas se levantaram para discutir, mas foram ordenadas por Khan a se curvarem, dizendo que humanos tolos ousam discutir com um deus. Nos dias seguintes, Khan recebeu um grande santuário dos aldeões, incontáveis tesouros e estava cercado por muitas belas servas. Ele queria aproveitar mais, mas o grupo da princesa achava que ele deveria partir agora se não quisesse ser exposto. Ele pensava que não poderia ser exposto porque ainda estava brilhando, então as pessoas acreditariam em qualquer coisa que ele dissesse. Mas os aldeões haviam começado a se revoltar e exigiam ver Khan todos os dias. Ele teve que aparecer para acalmá-los por um tempo, depois entrou para começar a se preparar para escapar. Ele foi então descoberto pelo chefe da aldeia. Ele disse que tinha que ir a outros lugares para pregar, mas o chefe da aldeia precisava que ele continuasse ensinando as pessoas caóticas abaixo. Caso contrário, elas iriam à guerra com outros cultos para expandir a fé de Khan de forma mais forte. Ele pediu para parar com isso e decidiu sair e convocar o povo a expandir sua fé construindo uma torre naquela montanha.
Pelo menos isso lhe daria mais tempo e utilizaria o trabalho deles para algo. Lain decidiu projetar a torre para os aldeões porque ele foi o melhor aluno da escola de design de engenharia no exército. Vários dias depois, a torre foi concluída e Khan estava radiante diante do povo, mas Lain queria que ele brilhasse ainda mais. Ele exerceu mais poder e fez o balão de ar quente que Lain havia feito secretamente subir. Khan usou a desculpa de que eles voltariam para o céu para enganar o povo. Vendo isso, o chefe da aldeia tranquilizou as pessoas de que Khan retornaria ao céu e que a tarefa deles era continuar espalhando a fé de Khan por todo o mundo. Então, Khan partiu com todo o grupo e seu corpo de repente parou de brilhar, causando pânico no grupo, porque sem seu brilho, eles também perderam a energia para voar. O balão quase caiu, forçando todos a dizerem a Khan para tentar brilhar com força, mas ele desistiu porque não conseguia produzir mais energia. Após alguns dias, encontramos Eric. Novamente, Eric estava parado na brisa quando encontrou inesperadamente a garota que vinha seguindo o grupo de Khan o tempo todo. Eric conhecia essa garota, ela era da Cidade do Céu e seu nome era Alma. Cabelo Azul correu de repente para informar que Eric logo poderia retornar ao exército. Loiro pensou que poderia ficar próximo como conselheiro de Eric, mas todos se opuseram porque todos se viam como os confiantes mais próximos de Eric. Naquela noite, Pat percorreu a pousada e viu todos dormindo profundamente, então decidiu sair e relatar. Os 4 confidentes de Eric estavam bebendo nessa hora. Enquanto bebiam, Cabelo Vermelho e Cabelo Preto encontraram motivos para falar mal um do outro, e estavam prestes a brigar quando o Loiro lhes disse para não se comportarem mal e não trazerem desonra a Eric. Todos os 4 decidiram expor as razões pelas quais se consideravam os mais dignos de servir Eric. Cabelo Preto levantou-se para falar primeiro, dizendo que durante o período de descanso de Eric, ele havia ido às montanhas para treinar e passou por muitas sessões de treinamento rigorosas para superar seus limites. Mas todos pensavam que Blackhair treinava essas coisas devido à sua natureza masoquista. Mais importante ainda, Blackhair tinha acabado de inventar uma técnica de matar e o seu nome era tão ridiculamente longo que ninguém conseguia ouvi-lo. Enquanto isso, Eric tinha seguido Alma para encontrar um ferreiro. Este ferreiro havia feito uma encomenda segundo o pedido de Alma, que era criar uma espada para Eric, e essa espada poderia ser chamada de Espada Sagrada. De volta à festa, Cabelo Vermelho revelou que ele acabara de forjar uma vontade inabalável. Especificamente em uma missão, ou mais precisamente, uma noite de farra. Cabelo Vermelho afirmou que ele e 2 camaradas haviam entrado no covil do inimigo, que era na verdade uma taverna. Cabelo Vermelho achou que o inimigo quase havia descoberto seu plano, colocando ele e seus camaradas em uma situação difícil, especificamente que as garotas continuavam evitando o assédio dos 3 homens. No final, Cabelo Vermelho afirmou que seus camaradas haviam caído, e ele mesmo estava determinado a não conseguir escapar. A situação era que os outros 2 tinham desmaiado bêbados enquanto Cabelo Vermelho não tinha dinheiro suficiente para pagar, então Cabelo Vermelho passou a noite com o dono da taverna para escapar da situação difícil. Ao ouvir isso, Loiro sabia que Cabelo Vermelho estava se referindo à noite no bar, porque Loiro também sabia sobre aquele incidente. Deve ser por causa dessa natureza promíscua que a esposa de Cabelo Vermelho o deixou. Voltando para Eric, Alma havia colocado uma joia na espada e transmitido energia para ela enquanto alertava Eric para não a perder novamente. Eric prometeu e jurou apagar a vergonha do passado. Voltando à história de Blonde, o motivo pelo qual ele disse que era adequado para estar ao lado de Eric foi porque Eric precisava de amor, não de um assistente poderoso. Todos perceberam que toda vez que Blonde estava bêbado, ele falava como uma menina, e ninguém sabia que Blonde era na verdade uma garota disfarçada de menino. Todo mundo que ouviu a imaginação de Blonde sobre uma manhã com Eric deu-lhe um soco para despertá-lo de sua ilusão, porque Eric já tinha uma noiva, mas Blonde não se importava. Cabelo Vermelho achava que era por causa daqueles que gostavam de ser o terceiro ponto como o Blonde, que o mundo estava em caos. Blonde achava que Cabelo Vermelho o estava culpando por sua esposa tê-lo deixado, então os dois começaram a discutir novamente. Cabelo Azul queria que Cabelo Preto interviesse, mas Cabelo Preto havia adormecido. Cabelo Loiro e Cabelo Ruivo se levantaram para se preparar para uma briga. Cabelo Preto agora também pulou para querer participar e ver quem era o mais forte para ser o assistente de Eric. Cabelo Azul concordou com a briga, mas as regras seriam estabelecidas por Cabelo Azul. Depois disso, os 4 foram ao deserto caçar um dragão. Não importava quem causasse mais dano, contanto que alguém pudesse dar o golpe final, eles iriam ganhar. Cabelo Preto avançou e usou sua técnica de matar suprema. Cabelo Vermelho aproveitou a oportunidade para se mover por trás e cortar a cauda. Cabelo Loiro correu para atacar a cabeça, e Cabelo Azul saltou para quebrar os chifres. Mas ele fugiu e chamou seu irmão mais velho. Este dragão maior era muito mais forte e derrotou todos os 4. Mas nesse momento Eric chegou e usou sua nova espada para destruir o dragão em um golpe.
Eric confessou a todos que estava errado em tentar enfrentar Khan sozinho. A partir de agora, Eric queria a ajuda de todos para derrotar Khan. De volta ao grupo de Khan. Nos dias seguintes, eles ficaram sem comida e tiveram que pegar peixe para grelhar e comer para sobreviver. Khan agora começou a reclamar de como sua vida era confortável no velho mundo, e agora ele tinha que comer e dormir na rua como uma pessoa sem teto. Eles disseram para ele aguentar porque chegariam à cidade no dia seguinte, mas ele sentia falta de casa e de tudo o que tinha lá. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, Khan ficou deitado relembrando sua terra natal. Na manhã seguinte, o grupo chegou à próxima cidade e todos notaram que Khan estava incomumente quieto hoje, e ele estava esculpindo algo desde a manhã. Mais tarde, soubemos que ele tentou fazer um controle de jogo de madeira para se confortar. Quando entraram na cidade, todos foram tomar banho para relaxar. Mas quando Lane voltou ao quarto, viu Khan sentado e apertando o pedaço de madeira que ele tinha feito naquela manhã, enquanto resmungava algo sobre querer comer snacks e ler manga. Lane contou a princesa e a Maria, mas elas não sabiam o que eram snacks. Pela descrição, era supostamente algo com muitos sabores estranhos e diversos e finamente fatiado. Sem entender, foram às compras e trouxeram coisas para Khan experimentar. Ele estava agora como alguém com problemas mentais, olhando para o retângulo na parede como se fosse uma TV. Todos entenderam que ele estava com saudades de casa, então decidiram fazer algo para Khan comer. Maria veio perguntar e Khan pediu um hambúrguer. Sem saber exatamente o que era, Maria pediu a ele para escrever os ingredientes. Embora ainda parecesse estranho, Maria tentaria fazê-lo. Embora soubessem que custaria bastante dinheiro, a princesa decidiu mimar Khan por um dia. Eles foram ao mercado e a princesa logo veio chamar o Khan para experimentar a comida. Quando ele desceu, Maria conseguiu de alguma forma criar Coca-Cola e hambúrgueres para ele. O sabor familiar o encantou e ele pediu mais. Mas quando ele foi à cozinha para ver como Maria fez, viu que o lugar parecia um laboratório combinado com uma sala de poções de bruxa, e havia monstros voando por toda parte. Com medo, Khan recuou para o seu quarto para jogar jogos imaginários novamente. Maria então pensou que o problema talvez não estivesse no sabor, mas agora eles pensaram na segunda coisa que Khan mencionou, que era mangá. Com base na descrição de Lane, Maria tinha algo para dar a Khan. Ele recebeu, abriu para olhar e teve um sangramento nasal ao ver que era uma revista adulta. Ele então usou um cobertor para cobrir os olhos e continuou jogando, deixando todos confusos sobre o que Khan precisava. Lane estava muito cansado disso, então decidiu levar Khan para uma viagem. Lane o levou a um cassino, mas o que eles jogaram não foi no andar de cima, e sim no andar de baixo. Lane o levou a uma arena subterrânea, onde ele podia apostar no lutador que acreditava que venceria. Atualmente, este lutador mascarado era o candidato para o campeonato. Ele então levou Khan até a bilheteria de apostas, mas apenas Lane fez uma aposta, não permitindo que Khan apostasse. Enquanto estava sentado na sala de espera, Khan continuava perguntando por que não podia fazer uma aposta. Apenas alguns minutos depois, os lutadores para a próxima luta foram chamados para a arena, e Khan estava entre eles. Ele foi levado para a arena com outros 3 homens musculosos. O candidato ao campeonato ouviu que o finalista tinha chegado, e essa pessoa era Khan. Ele derrotou os outros 3 correndo ao redor deles, fazendo-os se baterem, e então saiu correndo para chutar o último de pé na virilha. O gerente do candidato ao campeonato viu que Khan não era para ser subestimado. Ele então apertou a mão de Lane para juntos desfrutarem da partida mais maravilhosa. Khan então subiu a arena e viu o oponente carregando uma motosserra. Ele reclamou, mas o outro lado disse que como ele também tinha uma espada, isso era justo. Assim, ele teve que correr para salvar sua vida, porque ser atingido pela motosserra significaria morte certa. Lane queria que ele lutasse como fez com Eric, mas ele disse que os dois eram muito diferentes. Ele então se viu encurralado e sacou sua massa para afastar a motosserra, mas depois desistiu e fugiu da arena, irritando todos os espectadores. Quando voltaram, Khan disse que todos os 3 estavam tentando usá-lo para ganhar dinheiro. Ele estava apenas com saudade de casa e sentindo pena de si mesmo para conseguir um pouco mais de atenção deles, mas eles o arrastaram para fora para lucrar. Alguns dias depois, o grupo passou por um castelo abandonado e decidiu passar a noite lá. Na manhã seguinte, quando partiram, Khan continuou reclamando de dores nas costas por ter dormido naquele castelo abandonado. De repente, uma bola de canhão foi disparada contra eles e Lane conseguiu fazer o grupo desviar. Eric viu que o disparo tinha errado, mas pelo menos foi um bom movimento inicial. As tropas de Eric então avançaram e Lane e Khan ficaram para detê-los. Eric então chegou e duelou com Khan, mas a explosão do choque de suas armas causou uma explosão que fez todo o grupo de Khan cair de um penhasco. Lane pulou atrás do grupo, e Khan logo recuperou a consciência. A princesa e Lane estavam seguros, e eles também descobriram que Cabelo Preto havia caído aqui com...
No lado de Eric, eles haviam capturado Maria e a levado de volta ao acampamento para interrogatório. Maria continuou agindo como uma idiota e louca por rapazes para deixar o lado de Eric complacente, ganhando tempo para o lado de Khan agir. O lado de Khan tinha amarrado Blackhair e ele não revelaria nada, então a princesa foi pisar nele algumas vezes. Mas Khan a impediu porque esse método não funcionaria em um masoquista. Maria estava agora sendo interrogada, mas continuava mostrando sua natureza boba e apaixonada para impedir que o lado de Eric obtivesse qualquer informação dela. Cabelo Preto também decidiu manter a boca fechada a todo custo, mas quando Khan começou a conversar e a perguntar se havia alguém além de Eric mais forte do que ele disse que só perdeu para Eric enquanto os outros três tinham fraquezas. Um era fraco para mulheres, uma era alcoólatra e a outra era 2% ele, de ingênua. Então de repente Khan descobriu as fraquezas dos outros três. Ele apenas se arrependeu de não conseguir enganá-lo para obter informações sobre o canhão. Khan então encontrou uma maneira de lidar com o lado de Eric, já que eles poderiam estar mantendo Maria. A equipe de patrulha de Eric então voltou e relatou que havia encontrado Blackhair amarrado na floresta com um bilhete preso em suas costas. Eric leu e soube que Khan havia marcado um encontro para resolver tudo. Eric então liberou Maria como um gesto de boa vontade, e Maria percebeu que Eric era muito semelhante a ela. Maria olhou para baixo, e Eric ficou surpreso, e disse para ela sair rapidamente. Maria então voltou para aquele castelo abandonado e reuniu-se com o grupo de Khan. Ele disse a Maria para ajudar a se preparar porque precisava receber o grupo de Eric. Eric e seu pessoal então chegaram ao castelo e decidiram atacar. Khan havia desenhado setas para orientação e Eric a seguiu até uma sala com uma cadeira de exercícios. Cabelo Preto correu animadamente para experimentá-la, acionando uma armadilha que esmagou seu pé. Indo um pouco mais à frente, havia uma revista na frente deles. Todos sabiam que era uma armadilha, mas Cabelo Vermelho avançou e, embora ainda tentado, ele a pegou e recuou pensando que tinha escapado, mas então uma bacia de ferro caiu em sua cabeça. Na sala seguinte havia uma pilha de álcool, mas Cabelo Vermelho estava muito sóbrio quando atirou e quebrou tudo para que o loira não caísse na armadilha. As pessoas de Eric continuavam caindo em armadilhas no castelo. Eric e seus 4 assistentes então chegaram à sala final e foram encharcados com um monte de lubrificante por Khan. Ele continuava provocando Eric e fez todo o grupo cair. Eric agora queria que Khan saísse e o enfrentasse adequadamente. Ele obedeceu e saiu, ameaçando Eric que se desse mais um passo tudo explodiria. Mas Eric usou sua espada e lançou um golpe de longe para destruir tanto a princesa quanto Khan. Todos então pensaram que Khan e a princesa estavam mortos, então se viraram para sair. Pat então acordou nos escombros e realmente pensou que ambos estavam mortos. Nos dias seguintes, o pessoal de Eric também monitorou cuidadosamente Maria e Lane para ver se tinham algum movimento incomum. Cabelo Vermelho e Loiro os viram ir a uma estalagem e ficar lá. O motivo pelo qual o lado de Eric ainda estava desconfiado era porque Khan era originalmente muito astuto, mas agora ele morreu tão facilmente, o que não estava certo. Loiro estava originalmente seguindo para garantir que Cabelo Vermelho não negligenciasse secretamente seu dever para brincar com as moças aqui. Naquela noite, ambos observaram que Maria e Lane não tinham suspeitas, movimentos. Na manhã seguinte, Lane e Maria ainda estavam no quarto e Blonde e Cabelos Vermelhos continuavam discutindo porque Cabelos Vermelhos queria se divertir enquanto estava de serviço. Mas claro, Blonde não concordaria. Eles então viram Lane e Maria saírem, então os seguiram. Enquanto seguiam, viram os dois se separarem, então cada um seguiu um alvo. Cabelo Ruivo seguiu Lane e notou que ele parecia ainda não saber de nada. Lane então foi a um café e encontrou um homem lá. Lane deu dinheiro a essa pessoa, e depois eles seguiram seus caminhos separados. Cabelo Ruivo decidiu seguir este novo homem montanha acima. Devido ao nevoeiro espesso, Red Hair logo perdeu de vista aquele homem, mas ao seguir a direção que o homem tomou, Red Hair descobriu um cemitério. Quando ele voltou, Blonde relatou que ambos tinham retornado à pousada, e ao ouvir que Red Hair havia perdido seu alvo, Blonde zombou dele chamando-o de patético. Black Hair e Blue Hair agora se sentiam um pouco entediados porque tinham perdido um inimigo que os motivava à luta. Todos achavam que Eric sentiria o mesmo, mas quando Eric entrou na tenda, caiu na gargalhada. Era o terceiro dia que Ruivo e Loiro estavam monitorando Lane e Maria. O dia todo, Lane e Maria quase não faziam nada além de ficar na pousada, deixando Loiro e Ruivo entediados. À noite, Cabelo Vermelho sugeriu sair para investigar sobre o homem que ele havia perdido antes. A princípio, parecia que ele ia realmente conseguir informações, mas então voltou aos seus velhos hábitos e entrou em um bar, divertindo-se com uma garota até ficar completamente bêbado no bar a noite toda sem voltar. No quarto dia, Cabelo Vermelho foi socado pelo Loiro e confinado ao quarto até o final da missão de monitoramento.
Durante todo aquele dia, ainda não houve movimento até que naquela noite, Red Hair viu Maria sair, então ele a seguiu imediatamente. Ele seguiu Maria até um bar e pensou que este seria o lugar para encontrar Khan e a princesa novamente. Mas Maria veio aqui simplesmente para beber e afogar as mágoas. Ruivo, sentado atrás, também teve que pedir bebidas continuamente. Tanto ele quanto Maria continuaram bebendo até que Cabelos Vermelhos ficou bêbado primeiro. Mas Maria ainda não mostrava sinais de estar embriagada. Incapaz de aguentar, Cabelos Vermelhos foi voluntariamente sentar-se com Maria e disse diretamente que não tinha intenção de brigar, então Maria não precisava sacar sua arma. Maria disse que tinha perdido e não podia cumprir uma missão importante, então agora a única saída era beber para esquecer. Mesmo que eles monitorassem por quanto tempo fosse, o lado de Maria sabia desde o início. No entanto, mesmo que eles monitorassem, não adiantava porque agora Maria e Lane só podiam fazer o que podiam. Maria então saiu e deu um soco em Red Hair uma vez como vingança por terem matado a princesa e Khan. Na manhã seguinte, Ruivo disse à loira para fazer as malas e voltar porque as palavras de Maria pareciam verdadeiras. Mas então, de repente, Ruivo lembrou que Maria sabia que eles estavam os monitorando desde o início. Então ele se virou para verificar e encontrou Lane e Maria tinham partido. Eles foram apressadamente verificar. E então Ruivo lembrou-se do cemitério de antes, então arrastou Loira para ver. Mas quando chegaram lá, viram apenas Lane e Maria realizando um funeral para 2 caixões. Portanto, Blonde e Cabelo Vermelho acharam que Khan e a princesa estavam realmente mortos, então decidiram terminar a missão e voltar. Depois daquele dia, Maria e Lane tinham partido, e de fato Khan e a princesa ainda não estavam mortos. Em seguida, encontramos uma garota chamada Miranda. Ela é uma pessoa alegre, animada e um pouco hiperativa. Ela veio reclamar para seus pais que seu cabelo estava um pouco ruim hoje, e ela tinha medo de que os outros a vissem como feia. Mas seus pais a confortaram, então ela decidiu visitar sua avó. Embora seus pais não achassem que isso era uma boa ideia, ela ainda decidiu visitar a avó. Sua mãe estava prestes a dizer algo quando seu pai a interrompeu. Quando Miranda saiu, foi evitada pelos aldeões, e parecia não perceber isso. Khan estava agora sentado arrogantemente sobre seu plano perfeito para fingir sua morte. A verdade era que antes eles tinham usado o grande espelho naquele castelo para refletir e enganar o grupo de Eric. Além disso, os talentos de atuação de Lane e Maria, junto com aquele enterro falso, foram o toque final. Tendo despistado o grupo de Eric, eles agora podiam estar confiantes de que não seriam mais incomodados. Khan então de repente teve uma forte dor de estômago, sem entender o que estava errado com ele, pois não havia comido nada estranho e não sentia necessidade de ir ao banheiro. Quanto a Miranda, ela tinha ido à casa da avó e fez a avó engasgar com um bolo. Ela aproveitou a oportunidade para limpar a casa para que sua avó não fosse invadida por bactérias. A avó dela tentou alcançar o copo de água ao lado, mas foi atingida pela vassoura de Miranda e desmaiou. Ela então saiu e acidentalmente esbarrou no grupo de Khan. A flecha do Cupido atingiu Miranda e deu-lhe uma visão sonhadora de Khan. Ela achava que eles eram feitos um para o outro, e quando ouviu que ele estava com dor de estômago, viu isso como uma doença terminal e achou que essa história de amor era trágica, pois Khan estava prestes a deixar este mundo. Ela não aceitava isso, então seguiu Khan. Khan estava agora sendo levado para ver um médico quando Miranda o seguiu e começou a imaginar como se ela e Khan tivessem tido uma bela história de amor por muito tempo e agora fosse a hora de se separarem. Então ela acreditou que um tapa ajudaria Khan a despertar. Ela correu, socou o rosto de Khan repetidamente e depois fugiu acreditando que ele não seria mais negativo sobre a vida. Khan então voltou para reclamar ao grupo sobre estar se espancado. Todos pensaram que ele devia ter feito algo a alguém para ser espancado, mas ele não tinha feito nada. Então, depois disso, Maria teve que ir com ele ao médico e Miranda imediatamente identificou Maria como sua rival no amor. Além disso, ela via Khan como um homem astuto que enganou seus sentimentos, então empunhou uma grande espada e correu para atacar Khan. Ele, por sorte, desviou, mas ela caiu, então ele estendeu a mão para segurá-la. Mas então ela viu o problema de roupa de Maria, chamou Khan de canalha e correu embora. Ele então conseguiu ver o médico e soube que tinha apenas uma leve intoxicação alimentar. Ele então saiu e foi questionado por Maria sobre a garota de antes, mas ele realmente não sabia de nada. No caminho de volta, Miranda mais uma vez pensou que tinha sido precipitada em atacar Khan, e viu sua promiscuidade como uma forma de desistir dele e encontrar uma nova felicidade. Então ela voltou a atacar Khan. Ela queria que Khan se expressasse para ela, mas ele nem entendia a que ela estava se referindo. Ela então virou-se de costas para esperar que ele se expressasse, mas ele fugiu. Ela jogou uma faca na sola do sapato dele para impedir que escapasse e declarou um desafio a ele. Em seguida, foram para um campo de grama para duelar sob a testemunha do grupo de Lane.
Miranda então abriu primeiro e avançou rapidamente. Enquanto lutava, ela afirmou que ela e Khan já se conheciam antes e até tinham uma bela história de amor, e agora ela estava pronta para reiniciar essa história de amor. A princesa, ao ouvir isso novamente, começou a suspeitar de Khan, embora ele tentasse explicar que não conhecia essa garota de forma alguma. Ele então foi dominado por Miranda e teve que abaixar a cabeça em derrota. Ela achou que um fraco como ele não era digno de ser seu amante, então desistiu. De volta ao grupo de Khan, Lane estava agora indo alugar um barco para chegar ao próximo lugar, mas foi cobrado a mais, então ele recusou alugar e voltou zangado. Quando ele voltou ao grupo, Khan se perguntou por que Lane era tão mesquinho quando tinha dinheiro suficiente para alugar o barco inteiro. Mas ele só concordou em ir quando não fosse cobrado em excesso. Então, todos pensaram que deveriam simplesmente dar a volta em vez de ir rapidamente pelo mar. Khan não concordou porque queria saber a maneira mais rápida de voltar possível, mas entre dar a volta e ir pelo mar era apenas uma diferença de 3 dias. Então todos o aconselharam a dar a volta com eles, porque na estrada poderiam encontrar muitas coisas interessantes. Eles então se separaram para comprar coisas, e concordaram em se encontrar aqui em 1 hora. Khan se separou para encontrar um banheiro porque precisava se aliviar. De repente, ele encontrou um dos subordinados de Eric, mas como estava bêbado, achou que estava vendo Khan errado. Quanto a Khan, depois de um tempo, ele ouviu a voz de alguém. Ele seguiu o som e foi verificar, então descobriu Pat relatando algo para alguém. Pat acabou de guardar o dispositivo de comunicação e se virou para ver Khan parado atrás dele. Pat finge não saber de nada, mas ele está muito certo do que viu. Ele sacode com muita força, fazendo desmaiar de repente e depois vomitar nele. Rosto. Depois disso, ele vai se lavar. Rosto e a pessoa de cabelo verde e outra pessoa sob o comando de Eric o veem. Mas eles ainda acham que ele pode ser apenas uma ilusão. Ele então ouve distintamente a voz do Pat, culpando-o por fazê-lo vomitar daquele jeito. Ele então força o Pat a revelar o que realmente é, mas ele considera que ele é apenas uma criança, e acha que ele não pode fazer nada. Ele então decide fazê-lo experimentar algumas atividades de BDSM, fazendo-o se render. Então dá ele um enigma para resolver sozinho. Após ele resolver, o significado da frase diz que o Pat é ele, pai. Também afirma isso, mas obviamente ele não aceitará porque ele e isso são espécies diferentes, então inventa uma história de que quando ele nasceu, houve uma grande festa, mas uma bruxa maligna ficou zangada porque não foi convidada para a festa, então ela o amaldiçoou. O Pat afirma que se levantou para protegê-lo, e é por isso que se transformou nesta forma. Ele não acredita nisso porque parece um conto de fadas, mas a história continua, dizendo que à medida que crescia, ele parecia uma senhora G. Certa vez, enquanto jogava a bola, ele deixou a bola cair em um lago. Um sapo falante veio e ofereceu ajuda e queria ser amigo dele. Naquela noite, o sapo voltou e quis que ele o beijasse, mas ele já sabia o final da história, então o Pat finge ser velho e senil. Ainda não acredita nisso, então ameaça transformá-lo em molho de tomate se continuar se gabando. Sem escolha, ele finalmente lhe diz diretamente que ele é o escolhido e foi dado a responsabilidade de seguir, vigiar e dar-lhe conselhos quando necessário. Ele ainda não acredita no que ele diz. Algum tempo depois, outro membro sob o comando de Eric está lendo um romance quando de repente vê Lane e ele sentados em uma carruagem, mas pensa que está apenas imaginando coisas. Nesse momento, ele continua falando sobre como o animal de estimação pode falar a língua humana, mas na frente de todos, ele ainda age e faz todos pensarem que ele está muito iludido e precisa ser levado à capital em breve para curá-lo. Doença. Ele sabe que está sendo visto como um tolo, e o animal de estimação continua provocando-o para fazê-lo parecer ainda mais louco na frente de todos. Sabendo que não pode argumentar, ele decide pregar uma peça no animal doméstico. Ele admite que estava errado ao tentar provar que o animal podia falar a língua humana, e não mencionará isso novamente. Mas agora ele diz que notou que o Pat tem agido de forma estranha ultimamente. Ele sugere ajudar o Pat a encontrar um filhote de esquilo, arranjando-lhe um par. Ele pressiona o rosto do Pat contra a janela de vidro e faz com que escolha entre uma ovelha ou um gato, mas pensando que foi longe demais, ele traz um camundongo sem pelo como outra opção para o Pat. O animal de estimação corre para a cabeça da princesa e diz que ele está sendo estranho, mas sugere que o bicho de estimação pode estar doente porque é época de acasalamento, e ele não está procurando um parceiro, então ele propõe castrá-lo para curar sua doença. Ele traz uma espada e diz ao animal para aguentar, porque ele só precisa de um golpe. O animal de estimação tenta fugir e continua gritando, e agora a princesa percebe que ele tem falado a linguagem humana o tempo todo. Ele agora teimosamente se recusa a acreditar e insiste em castrar o animal. Eric passa e pega ele tentando castrar o animal, surpreso porque pensou que estivesse morto, mas decide fingir ser surdo e agir como se não tivesse ouvido nada. Logo depois, o grupo dele chega a um castelo móvel.
Este castelo usa magia para se mover diretamente para a capital. Enquanto isso, o governante atual encontrou alguém que é o ministro das Relações Exteriores, que também é a pessoa que vai se casar com a princesa. O ministro ouve sobre a princesa ser assassinada, mas o rei acredita que sua neta ainda está viva porque ela tem muita sorte. Ele então se vira e vai embora. E podemos ver que ele tem uma memória bastante inconsistente, às vezes se lembrando e às vezes esquecendo. O ministro, ao ouvir que a princesa ainda está viva, decide enviar alguém para investigar e punir os rebeldes se for verdade que a princesa está viva. O grupo então chega à capital real e eles terão que subir à torre por mais um tempo para se encontrar com o rei. No entanto, este processo é bastante rápido porque há um elevador que transporta a família real até lá. Ao entrarem no salão, todos veem um grupo de pessoas idosas lá. Estes são nobres relacionados à princesa e parecem ansiosos para tomar o trono. Ao se encontrar novamente com o rei, a princesa pede uma audiência, e de fato, ele é uma pessoa que esquece rapidamente, esquecendo as coisas assim que as diz. Se não fosse pelo cortesão ao seu lado lembrando-o, ele mal se lembraria de qualquer coisa. A princesa então recebe uma máscara ou uma espécie de coroa para usar na cerimônia de casamento. Quanto a ele, deve ir ver o astrólogo no oeste para encontrar o caminho de volta para a Cidade do Céu. Ele então ouve o rei falando sobre ele ter algum tipo de destino, mas antes que possa explicar claramente, ele sai devido a um acidente em suas calças. Ele então se retira com o grupo da princesa e a princesa agora tem que ir para a casa de seu noivo. Portanto, ele terá que encontrar seu próprio caminho para a Torre Oeste. Infelizmente, há dezenas de torres no oeste, então ele precisará pegar um mapa para ir sozinho. Ele diz que se encontrar um caminho, sairá imediatamente sem se despedir deles, mas eles estão preparados para isso, pois não podem mais depender dele. Ele então tenta encontrar o caminho sozinho e realmente se perde. Ele, por sorte, encontra o bichinho novamente, e ele informa que esta é a área escura onde criminosos fazem negócios. Então ele veio aqui para fechar alguns acordos. Ele admite que o tratou mal muitas vezes e pede sua ajuda para encontrar uma saída daqui. Ele então segue as instruções do Pet, movendo-se de um lugar para outro. Enquanto caminha em um pequeno túnel, ele descobre uma organização rebelde. Então o Pet tira máscaras para ambos usarem e evitarem ser reconhecidos. No entanto, ele logo é descoberto pelo líder desses rebeldes. O líder lhe conta sobre seus objetivos e vê o conhecimento dele da razão como uma desculpa para eliminá-lo. Ele foge e encontra outro grupo de rebeldes, mas estes são amantes de animais. O líder também o descobre, fala sobre seus ideais e vê isso como uma razão para eliminá-lo. Ele foge novamente e encontra outra organização rebelde, mas esta é para pessoas trans. Ele novamente ouve seus ideais e então são perseguido. Ele conseguiu correr para fora, onde os líderes das três facções se reuniram e decidiram lutar entre si pelo direito de governar o reino de forma autônoma. Ele aproveita a oportunidade para escapar, e mais líderes de organizações rebeldes saem para lutar entre si. Ele e o Pet finalmente chegam à Torre do Astrólogo. Quando ele chega, encontra o astrólogo, mas ele não sabe como chegar à Cidade do Céu. De repente, uma voz ecoa dizendo a ele para ir à casa do noivo da princesa, onde encontrará um jeito de chegar à Cidade do Céu. Ele não gosta desse jeito indireto, então corre para lá, mas a figura desapareceu e acima está de fato a Cidade do Céu. Na manhã seguinte, ele volta para encontrar a princesa, e ela pensa que ele veio para se despedir, mas ele diz que quer continuar com o grupo. Lane e Maria retornam neste momento, e outra pessoa é enviada para apoiar o grupo na próxima jornada. Os três personagens reunidos aqui parecem familiares. Bem, os espectadores os reconhecem, mas os personagens do filme não. O grupo então segue o Homem de Bigode até a aeronave do ministro para ir ao território dele. As organizações rebeldes, ao saber que a princesa ainda está viva, sabem que devem realizar seu plano em breve e atacar o país de muitos lados e em muitas áreas, pois agora estão totalmente preparadas para o plano. Eric, agora sabendo que ele ainda está vivo, convoca pessoas para virem à capital para acertar as contas pela decepção anterior. Ele está agora sentado em um canto refletindo. Ele percebe que, uma vez que chegarem ao destino, sua jornada terminará e eles não terão mais razão para ficar juntos. Mas ele ainda se preocupa com a princesa, porque parece que ela não gosta desse casamento. No entanto, Lane não liga, porque seu trabalho é escoltar a princesa até um local seguro. Ele se pergunta onde está a princesa, e Lane diz que ela está aprendendo etiqueta de casamento com Maria. Enquanto isso, a pessoa de cabelos verdes se infiltrou no palácio porque anteriormente Eric foi suspenso e não teve permissão para marchar até aqui. Embora Eric tenha sido suspenso, a pessoa de cabelos verdes não quer ficar ociosa.
Ele quer lidar com a princesa pessoalmente antes que os superiores ajam. Nesse momento, a princesa estava ouvindo Maria elogiar constantemente o ministro, o que era bastante irritante, porque ela sentia que todos estavam se comportando da mesma maneira. Enquanto isso, o Cabelo Verde tinha encontrado o quarto de Khan e começou a vê-lo fazendo coisas que pareciam tolas, especificamente pulando no colchão, vestindo apenas shorts, depois sentando-se com a bunda voltada para a janela e regando o círculo de dragão abaixo. Ele correu para parar essas ações, mas ainda se lembrou de usar uma máscara para esconder sua identidade. Khan tinha perguntado sobre o futuro marido da princesa, mas Cabelo Verde nunca tinha conhecido essa pessoa antes, então ele não sabia. Khan realmente queria intervir nesse casamento. Ele então percebeu que o Homem G à sua frente era bastante familiar, mas foi abatido por Cabelo Verde com uma bala. Cabelo Verde então saiu, enquanto o ministro ouviu a notícia de que havia um intruso no navio. O ministro sabia que o intruso era alguém do lado de Eric e tinha certeza de que vieram aqui para assassinar a princesa. Então ele decidiu ignorar. Cabelo Verde então passou e viu Lane brincando com um gato imaginário, então ele correu para dentro. Lane agora também perguntou a The Green Hair sobre como o ministro geralmente trata os servos, porque ele estava começando a se preocupar com esse casamento da princesa. Mas assim como Lane achou que The Green Hair parecia familiar, seu destino foi o mesmo de Khan quando ele levou uma bala. The Green Hair então passou por Maria e a chamou para parar e conversar. Maria começou a dizer um monte de coisas que Cabelo Verde não conseguia entender, e quando Maria achou que essa máscara parecia familiar, ela também levou um tiro imediatamente. Pet não conseguiu escapar desse destino também. Ao entrar na sala da princesa, ela reconheceu o Cabelo Verde e ele também imediatamente informou que havia lidado com todos os seus guarda-costas. Cabelo Verde viu que a princesa era tão nobre que estava disposta a se sacrificar para salvar o mundo, mas ela se sentiu desconfortável e ameaçou lidar com ele. Khan tinha agora recuperado a consciência. Ele teve a sorte de sobreviver graças à pilha de revistas escondidas na sua camisa. Correndo para o quarto de Lane, ele ainda estava vivo graças à moeda em seu corpo. Ambos saíram correndo e encontraram Maria, que foi atingida apenas na proteção da boca, enquanto Pet foi atingido por alguns metais. Todos os quatro então correram para encontrar a princesa e a viram inconsciente na cama, mas descobriu-se que a princesa estava apenas dormindo. Depois, ninguém entendia como a princesa ainda escapava do perigo, mas ela só pensou que Cabelo Verde tinha lido algumas coisas, então ele saiu automaticamente. Anteriormente, Cabelo Verde descobriu que a princesa fazia essas coisas porque acreditava que sua própria felicidade, comparada à felicidade de todos, era um preço muito baixo. E se ela fosse assassinada agora, ainda haveria muitos outros para substituí-la, então ela não estava preocupada com nada. Então Cabelo Verde desistiu, porque Cabelo Verde gosta de tortura, então ele não gosta de fazer as vítimas felizes. Khan ainda não entendia bem o motivo de Cabelo Verde ter ido embora, então ele queria que a princesa respondesse, mas ela apenas olhou pela janela e viu Cabelo Verde mencionar que a vida atual dela era devida a ele, e que ele viria cobrar mais tarde. No final daquele dia, eles também chegaram ao castelo do ministro e a jornada de Khan também terminou cedo. No entanto, daqui até a cerimônia de casamento ainda falta um mês, então a princesa ainda ordenará Khan de agora até lá. Eles então entraram no castelo do ministro e encontraram o mordomo-chefe lá. O mordomo tinha organizado e designado os quartos para eles. Khan perguntou onde estava o ministro, porque ele tinha algo para lhe perguntar, mas o mordomo informou que as famílias de ambos os lados não podiam se encontrar até que tivessem aprendido todos os rituais. Khan havia perguntado como chegar à Cidade do Céu e soube que havia um local nesta área pesquisando como chegar lá. Mas essa informação era ultra secreta e o mordomo não tinha permissão para divulgá-la. Mas sem que ele dissesse, Pet já havia comprado a informação e sabia a localização desse lugar. Pet então o levou ao instituto de pesquisa aqui e ele precisava de uma permissão para entrar, mas ele não entrou, ele rastejou para dentro. Em seguida, ele encontrou uma recepcionista e ela perguntou o que ele precisava. Ele disse que era um guerreiro e queria ir para o céu, então a garota imediatamente soou um alarme e o fez. Preso. Ele foi então jogado em uma sala e encontrou alguém que poderia lhe dar a solução, desde que ele pudesse provar que era um guerreiro mágico. Ele pegou sua espada e começou a transformá-la. Então a parede à sua frente se abriu. Na frente dele estava uma criança que era na verdade o dono deste lugar. Ele não acreditou que essa era a pessoa responsável, então gritou para que a verdadeira pessoa se mostrasse. Mas depois de ouvir a teoria dessa criança, ele começou a suspeitar que ela poderia realmente ser a responsável. No entanto, para obter informações, ele tinha que trocá-las tornando-se um sujeito experimental para a criança. O garoto então colocou algumas peças no corpo de Khan e começou a trazer duas garotas. O garoto queria ver se guerreiros como Khan tinham as mesmas reações que pessoas normais, o que de fato ele teve. Ele foi então levado para o experimento 2 na piscina. Ele foi colocado na piscina e as duas garotas vieram novamente, amarraram suas mãos a uma pedra e o empurraram para se afogar.
Ao perceber que poderia se afogar como pessoas normais, Khan voltou atrás em sua palavra e exigiu informações do garoto em troca. O garoto permitiu que Khan fizesse 2 perguntas, e ele perguntou como chegar ao paraíso. Mas o garoto não soube responder. Ele perguntou sobre a nave espacial do lado de fora, mas essa não era poderosa o suficiente para chegar à Cidade do Céu. Depois de 2 perguntas sem obter informações úteis, Khan ficou muito frustrado. Quanto à princesa, ela não sabia quando Khan encontraria a resposta, mas temia que demorasse muito para ele retornar. Khan continuou a ser um sujeito experimental. Após uma série de experimentos exigentes, ele pôde fazer mais 4 perguntas. Ele perguntou sobre informações sobre a Cidade do Céu e descobriu que o lugar parecia operar e voar graças à magia. Então devia ter sido criado por humanos, não por deuses. No entanto, cada lugar tinha um registro diferente daquela cidade, então nada era certo. Ele então fez algumas outras perguntas aleatórias, mas foi novamente enganado pelo jovem pesquisador, então não pôde perguntar nada útil. Em seguida, ele teve que continuar fazendo experimentos para testar suas informações e imaginação. Todos mostraram que ele era apenas uma pessoa comum, sem nada muito especial, mas ele teve permissão para fazer mais 2 perguntas, e ele queria saber qual era o segredo nacional sobre a Cidade do Céu. Sabia-se que alguém já havia feito uma passagem do chão para a Cidade do Céu. No entanto, essa passagem havia sido escondida e atualmente ninguém sabia sua localização. Khan perguntou se ele o conhecia, mas ele não conhecia. Então Khan decidiu ir embora porque não tinha mais nada para perguntar. Mas o garoto correu e começou a usar os olhos fofos de um irmãozinho para implorar que Khan ficasse. Ele hesitou por um momento, apenas para ser amarrado pelas pessoas do garoto. Ele foi então levado para a mesa de operações porque o garoto acreditava que guerreiros mágicos como ele tinham alguma parte diferente dos humanos. E como não havia máquinas de raio-x naquela época, ele foi determinado a ser dissecado. Mas Pet cortou a eletricidade e veio resgatá-lo. Eles foram então cercados por soldados, mas Khan quebrou a parede para escapar. O rapaz pesquisador ainda o chamou de volta, mas ele só voltaria em seus sonhos. Enquanto isso, Cabelo Verde tinha acabado de voltar para encontrar os outros 3 se mutilando para se punirem por terem feito Eric ser suspenso. Um estava se enforcando, outro se impedindo de sair com garotas, e outro estava comendo comida apimentada em vez de beber álcool. Eric agora estava entediado de ficar parado, então decidiu agir de forma independente a partir de agora e pediu a Cabelo Verde para dizer aos outros 3 para pararem. Khan agora tinha que seguir a princesa para assistir a uma aula sobre 18 rituais de casamento, e o nome da Cidade do Céu apareceu no ritual final, fazendo Khan perguntar a ele qual era esse ritual. Ele não respondeu, mas disse que Khan tinha que estudar até lá para saber. Ele não entendia por que tinha que estudar junto, então aprendeu que os servos também podiam ajudar a princesa a realizar os rituais mais rápido. Primeiro foi cortar árvores. Lane cortava com um golpe e deixava Maria aparar, e o trabalho de Khan era levar esta prancha de madeira montanha abaixo. Ele então teve que surfar na correnteza com esse tronco. Ele caiu direto na cachoeira e mal pôde fazer qualquer coisa. Ao rastejar para a praia, ele se perguntou se isso era um ritual que a princesa tinha que realizar, porque ele, como uma pessoa não relacionada, tinha que participar disso. O mordomo acreditava que isso era um ritual, e ritual é definido como uma ação antiga passada de geração em geração para seguir. E quando ele perguntou por que tinha que fazer isso, era simplesmente porque era um ritual. Khan então teve que arrumar uma fila de dominós e nos contou sobre os rituais anteriores. Após o primeiro ritual, ele teve que esculpir a madeira em 2 cisnes. Ele não podia discordar deste costume, então cerrou os dentes e o fez, apenas para falhar. Ele então teve que dançar ao lado de uma fogueira, e pela manhã estava tonto e inconsciente. O grupo de Lane teve que coletar cinzas para Khan usar depois para desenhar uma imagem exatamente como a deste papel. Após passar um tempo com o rosto no chão desenhando, ele começou a alucinar sobre o universo, apenas para seu trabalho ser destruído para seu desgosto. E agora veio essa disposição de dominós. Ele tinha montado incontáveis dominós, ficando deprimido e fugindo para soltar um grito alto. Ele encontrou Maria novamente e ela o informou que ele precisava montar 4,5 milhões de blocos para ser suficiente. Mas ele sentiu que isso era mais do que o necessário e não seguiria mais esses costumes. Maria então divagou sobre estar com ciúmes da princesa por poder experimentar um casamento, algo que Maria talvez nunca sentisse em sua vida. De longe, o grupo de Eric começou a observar Khan e não sabia se ele estava ciente de que estavam observando-o. O lado de Khan talvez não soubesse ou talvez soubesse, mas estava fingindo não saber para atrair Eric a agir primeiro, já que eles estiveram presentes para sabotá-lo em rituais recentes. No primeiro ritual de acertar o tronco, Cabelo Vermelho havia planejado que uma garota sedutora se destacasse para distrair Khan e fazê-lo cair do tronco. Mas devido à falta de mulheres, os homens tiveram que aparecer para distrair Khan. Mas ele foi rápido demais para notar qualquer coisa.
Na parte da escultura do cisne, esses homens sujos vestiram roupas de cisne para Khan dar uma olhada e entalhar incorretamente. Mas esse plano também falhou. Na fogueira, todas as 5 pessoas sentaram-se atrás do fogo para conversar e esqueceram seus missão. De manhã, quando Kon estava desenhando com cinzas, Eric ficou irritado ao ver ele fazer isso tão mal e teve que sair para consertar. Embora Kon reconhecesse Eric, ainda assim decidiu deixar Eric ajudar e eles teriam a chance de se confrontar mais tarde. Quando Eric voltou, todos o culparam, perguntando o que ele ganhou com isso. E agora, nessa rodada de instalação de dominós, Eric planejou sabotar novamente comprando todos os dominós do mercado. Mas quando foi ao mercado, descobriu que o preço dos dominós estava disparando porque o lado do ministro os havia encomendado todos, e o grupo inteiro tinha apenas algumas moedas, pois haviam se separado para trabalhar de forma independente. Então os superiores não forneciam mais financiamento. Planejavam pedir patrocínio à família de Eric, mas Eric também não tinha um centavo. De repente, encontraram um velho vendendo dominós, mas o grupo não tinha muito dinheiro, então Maria se ofereceu para comprar todos os dominós do velho. As duas partes então lutaram pelo pobre vendedor, então Kon correu para intervir, mas acabou se envolvendo ao puxar o homem também. Eles puxaram com força demais até que algo vermelho o espirrou. Maria então tropeçou e caiu sobre Eric. Ambos rolaram várias vezes e acidentalmente tocaram as partes importantes um do outro. E graças a este acidente, muitas coisas aconteceriam depois. A substância vermelha de antes era apenas a garrafa de vinho do velho. Não muito tempo depois, o 14º ritual da princesa pingando colírio de cima também foi concluído. Mas assim que houve tempo para uma pausa, a primeira mecha de cabelo da princesa se levantou. Kon entrou em pânico, mas Lan encobriu sua boca para impedi-lo de falar bobagens. Eles então se convidaram para ir cantar karaokê e Kon não achava que este mundo era moderno o suficiente para ter essas coisas. Mas ele estava enganado quando o que estava na frente dele não era uma televisão, mas um anão sentado dentro tocando instrumentos. A princesa começou a sentir-se desconfortável e estava prestes a crescer uma segunda mecha quando Maria teve que pedir comida apressadamente e perguntar do que a princesa gostava. Maria já não conseguia manter sua voz feminina e rosnou, pressionando o garçom para trazer os pratos rapidamente. Mas após terminar a primeira rodada, a princesa ainda abriu o menu novamente, fazendo Maria se apressar para pedir mais. A comida foi então trazida, e Kon queria que a princesa se levantasse e cantasse, mas Maria a agarrou, e Lan informou que a princesa não deveria ser autorizada a cantar nessa condição. Porque anteriormente, quando esse incidente aconteceu, a princesa fez dezenas de pessoas sentarem e ouvirem-na cantar por dezenas de horas seguidas. E apesar de tropeçar continuamente enquanto cantava, a princesa não mostrava sinais de querer parar. Depois daquele incidente, 17 pessoas ficaram inconscientes e 64 pessoas tiveram que ser hospitalizadas para tratamento de emergência. O auditório desabou e levou 2 meses para ser reconstruído. Depois, quando Maria começou a cantar a primeira música, Kon percebeu que isso não era nada como um karaokê usado para alívio de estresse. A princesa então desligou a música porque não estava boa. Então Maria teve que mudar para outra música. Maria cantou uma música sobre seu duplo gênero, e Kon entendeu que teriam que cantar sobre sua vergonha e aceitar a pressão sobre eles. Kon então entendeu e aceitou sentar e ouvir. O grupo de Eric ouviu o barulho e pretendia bater na porta para corrigir a situação, mas todos os impediram porque vieram aqui para se divertir, não para incomodar e causar problemas com os outros. Voltando ao Kon, Maria já havia terminado de cantar e ele usou a desculpa de não conhecer a escrita local para evitar cantar. Então Lan teve que cantar. Ele bebeu uma garrafa de álcool para aliviar a pressão e correu para cantar sobre gatos. Mas Kon não podia se considerar salvo porque Maria sinalizou para ele pegar o pandeiro para usar. Ele adicionou acompanhamento e então, de repente, depois que Lan terminou de cantar, a princesa descobriu o mecanismo de pontuação do karaokê. Então ela obrigou Pet a cantar para conseguir uma pontuação maior que a de Lan. Ou então ela jogaria na panela de sopa. Assim que ela terminou de falar, Maria teve que chamar a recepcionista para trazer uma panela de sopa. A pressão aumentou, fazendo Kon querer fazer algo para ajudar Pet, mas se ele deixasse entrar ruído, a pontuação seria reduzida, então agora a única maneira era rezar para que Pet escapasse do perigo. Mas ao cantar, todos notaram que Pet cantava bem, exceto que frequentemente cometia o erro de se empolgar demais, e acabava lendo palavras coloquiais que não estavam na letra, o que seria contado como letras erradas. E então, no final, Pet achou que tinha cantado muito bem, quando Kon e os outros todos simpatizaram com Pet. A princesa então pediu para calcular a pontuação, e ela tinha que ser pelo menos 80 para o Pet viver.
Quando chegou a 70, a pontuação parou, forçando Len a jogar um pedaço de carne no espaço 80 e enganar a princesa dizendo que a luz tinha ficado vermelha em 80, então o Pat tinha pontos suficientes. A princesa não conseguia ver claramente, então Con teve que correr para cobrir. O pedaço de carne estava prestes a cair, então Maria teve que atirar e quebrar a TV para salvar Pat. Neste momento, todos no grupo de Eric estavam bêbados e começando a agir de forma louca. Eric então teve que sair para usar o banheiro e gritou que queria cantar. Con passou e ouviu, mas ignorou. De volta ao grupo, Eric decidiu assumir para cantar, mas todos continuavam pegando o controle remoto de um lado para o outro e começaram a agir ainda mais loucamente. Con voltou para a sala neste momento, sabia que o inferno o aguardava lá dentro, então decidiu sair, e se perguntassem, diria apenas que se perdeu. Mas assim que pensou que tinha escapado do inferno, o inferno o puxou de volta. O grupo então teve que sentar e suportar a voz torturante da princesa cantando sem ter como escapar. Eric tinha acabado de ter a chance de cantar quando os outros já tinham adormecido, mas a recepção informou que estavam prestes a fechar. Pouco tempo depois, o ritual final aconteceu, que foi uma justa de carruagens puxadas por rinocerontes, exatamente como o nome descrevia. A princesa e o ministro se encontraram oficialmente, e Maria não conseguia parar de chorar, enquanto Con estava desapontado porque no final, o ritual que ele pensava ser uma esperança acabou por não ser nada. Eric agora também sabia que eles tinham falhado em impedir o casamento, e também não sabiam por que a organização o suspendeu deliberadamente para que este casamento ocorresse sem problemas. Portanto, Cabelo Verde se ofereceu para investigar a organização. Cabelo Vermelho então o seguiu, mas Cabelo Amarelo o impediu, por medo de que Cabelo Vermelho fosse fazer besteira de novo. Mas Eric ignorou e deixou Cabelo Vermelho ir. Eric então desceu para encontrar Con por conta própria, obrigando Cabelo Amarelo a correr atrás dele. À noite, a princesa veio ao grupo de Con para se despedir. Ela agradeceu a todos pelo apoio ao longo do tempo, e Maria perguntou se a princesa precisava de ajuda. Con ajudaria de todo o coração, mas ela recusou a ajuda de Con e então foi embora. A princesa então foi ao quarto do ministro e ele lhe mostrou sua coleção de bichos de pelúcia. Con, neste momento, não conseguia parar de balançar a perna de preocupação, mas era tarde demais. Quanto ao ministro, ele só queria que a princesa usasse as roupas fofas que havia preparado para ela. E o ministro parecia ainda bastante infantil quando só gostava de falar com a princesa através do fantoche em sua mão, em vez de usar sua voz real para falar. Con continuava a fazer barulho, porque estava constantemente preocupado que o ministro fosse uma pessoa horrível, mas essa era a escolha da princesa, e ele não tinha o direito de interferir. Con começou a aceitar a verdade, mas pensamentos sobre aquele ministro continuavam a se parecer na sua cabeça. Ele repetidamente bateu a cabeça contra a parede para parar os pensamentos sombrios, mas então, de repente, a princesa dentro começou a ficar com raiva e levantou 3 mechas de cabelo, causando a explosão de todo o quarto. Con correu para ver e encontrou o ministro deitado de barriga para baixo, implorando por misericórdia. As pessoas do ministro então vieram e acharam que Con estava tentando assassinar um alto funcionário, então todos tiveram que carregar a princesa e abrir caminho para Con fugir. Eric estava sentado atordoado à beira do lago quando, de repente, o grupo de Con veio e pediu a Eric para cuidar deste lugar. Uma chuva de flechas voou e Eric conseguiu se esconder atrás de uma árvore a tempo. Eric então encontrou Cabelo Amarelo e Cabelo Preto novamente. Ambos tinham ouvido as confissões secretas de Eric, deixando-o envergonhado e correndo para lutar para esquecer. Mas quando foi chamado de cúmplice do assassino do ministro, Eric soube que tinha sido novamente enganado por Con. O grupo de Con tinha escapado e Con tinha perguntado por que a princesa tinha batido no ministro. Ele inventou várias razões, mas a razão final foi porque um pelo do nariz do ministro estava pendurado, deixando-a desconfortável, então ela bateu nele. Eric estava agora correndo com a cabeça baixa e jurou que não perdoaria Con. O ministro também jurou vingar-se da princesa a todo custo. Enquanto isso, o lado rebelde estava extremamente satisfeito ao saber que a princesa e o ministro haviam se desentendido, e agora a guerra iria eclodir. Cabelo Verde havia sido descoberto e foi encontrado por alguns soldados de elite do lado rebelde. Eric estava sendo perseguido e teve que se esconder em uma árvore. Cães policiais haviam perseguido e encontrado o grupo de Eric. De repente, um feixe de luz teleportou todos os membros do grupo de Eric para longe. Pat tinha ouvido as notícias e de repente disse ao grupo para não se espantar, mas se preparar mentalmente. O grupo então também foi teletransportado e Con de repente se viu de volta na sala. Ele ouviu a voz de Alma novamente e ela pediu sua ajuda novamente. Ele tinha acabado de se lembrar do incidente anterior quando acordou. Ele encontrou Alma e sabia que era ela quem pedia sua ajuda. Ela pediu que ele salvasse este mundo e ele ficou um pouco preocupado porque era bastante perigoso e poderia ser fatal. Mas em troca, ele receberia um favor dela. Ele perguntou o nome dela, mas ela apenas disse que era um segredo.
Contudo, ela não o obrigou a participar e ele poderia voltar ao velho mundo se quisesse. Entretanto, ser solicitado por uma bela garota fez Kon hesitar e ponderar se deveria ajudar ou não. Ele encontrou Pat novamente, e ele informou que essa garota foi quem pediu para ele seguir o grupo de perto. O grupo de Eric então acordou e Red Hair novamente abandonou a missão para ir brincar, então ele foi repreendido. O grupo de Eric então foi junto, e Lane e Maria estavam agora a caminho. De repente, todos encontraram o caminho para Alma. Sala. Ela deixou Eric saber que o nome Alma era apenas um pseudônimo, e o nome real dela ainda era um mistério. Ela então informou o grupo sobre a tribo antiga com a capacidade de controlar magia, da qual eles construíram cidades no céu, mas devido à guerra tudo havia perecido, e agora a guerra estava prestes a acontecer novamente. Cabelo Verde tinha ouvido tudo da organização e sabia que a organização da qual participavam também não era boa, porque era o lado que estava instigando a guerra. Eric há muito pensava que estava em uma organização de justiça. Alma disse que tentou criar um guerreiro para um lado, Eric, e chamou outra pessoa, Kon, para dar-lhe poder para equilibrar o poder entre os dois lados. Mas agora que as coisas tinham desmoronado, ela decidiu dar poder a todos para lutar e recuperar a paz. A razão pela qual Eric foi escolhido foi por causa de suas qualidades ligeiramente melhores, o que chocou Eric e deu algo para Kon zombar. Alma também informou imediatamente que abaixo havia armas mágicas que ela preparou para que eles escolhessem usar. Kon já tinha tomado sua decisão até esse ponto, e quando tentado por Alma, ele ainda decidiu ficar aqui. Lá embaixo, todos viram as armas colocadas em uma grande caixa com uma alavanca, então todos correram para puxar a alavanca. Kon ficou pensando se estava certo sobre sua escolha. Se ele voltasse agora, viveria, mas seria para sempre virgem, enquanto ficar significava que poderia morrer. Ele também se arrependeu de não ter aprendido esgrima e artes marciais completamente naquela época. Todos então tentaram o máximo, mas não conseguiram mover a alavanca. A princesa usou tanto poder mágico quanto o poder de levantar um monte de cabelos, mas ainda assim não funcionou. Kon percebeu que inserir dinheiro na fenda e puxar para a alavanca funcionaria. Então, depois disso, a princesa gastou muito dinheiro para conseguir a arma que gostava, e o restante foi dado ao grupo de Eric para escolher. O grupo de Eric foi então enviado de volta ao local exato de onde tinham sido teleportados. Cabelo Verde pretendia dizer algo a Eric, mas não teve tempo. Quando foram enviados de volta, Eric se perguntou de que lado deveria lutar. Kon agora tinha uma resposta adequada para a Alma, que ele ficaria, então pediu que ela o transformasse em um homem, mas a pessoa que o ajudava era Lane, o que não o deixou muito feliz. Ela então teletransportou todo o grupo de volta para a posição original, e disse-lhes que, se precisassem de algo, era só pedir a Pat para chamá-la. No dia seguinte, o grupo partiu para a batalha, mas teve que abaixar a cabeça para evitar o bombardeio dos inimigos. Lane não esperava que os dois lados tivessem mobilizado uma força tão grande. Khan achou que deveriam rapidamente encontrar o ministro e explicar que o incidente daquela noite foi devido aos rebeldes terem plantado secretamente aquele fio de cabelo no nariz do ministro para desencadear a irritação da princesa. De repente, Maria ficou chocada ao encontrar o irmão no campo de batalha, então decidiu recuar. Maria tinha perdido seu espírito de luta, então agora a princesa se levantaria para parar o povo de seu país. Mas assim que ela saiu para impedi-los, o irmão da princesa também apareceu e disse que ela não deveria obstruir, pois essa guerra era inevitável. A princesa também perdeu seu espírito, forçando o grupo a recuar novamente. Lane agora propôs um plano para lidar com o mentor que começou isso, mas assim que entraram na batalha, foram cercados e Lane encontrou seu irmão mais velho, então tiveram que recuar novamente. Khan viu que todos tinham perdido o espírito, então ele começou a gritar. Todos agora começaram a dizer palavras de arrependimento como se estivessem prestes a morrer, então Khan queria que eles ficassem quietos e não dissessem nada, para não serem pessimistas ali porque quanto mais devagar fossem, mais cedo o plano dos rebeldes teria sucesso. Em seguida, eles foram a um restaurante para fazer uma refeição e se preparar para a batalha, porque afinal, ele precisava comer para ter força. Então eles decidiram que tinham que parar a guerra e uma garotinha, ao ouvir Khan dizer isso, fez com que ele prometesse que iria parar. Khan então saiu e viu um gato preto e pensou que seu azar tinha começado. Mas aqui gatos pretos eram bons presságios e o que grudou em sua mão depois foi o verdadeiro azar. Ele limpou no chão, mas isso se tornou o dobro de azar. De acordo com Lane, anos atrás, houve um grande herói que venceu todas as batalhas, mas por azar, como o que Khan acabou de ter, essa pessoa caiu na armadilha do inimigo e perdeu 800 soldados. Mais tarde, ao investigar, esse herói encontrou uma maneira de resolver isso, mas não acreditou, e logo depois quase foi atingido por um vaso de flores que caiu. Ele começou a acreditar e perguntou como aquele herói resolveu isso. Especificamente, ele precisava de água para lavar as mãos, e a pessoa que derramasse a água para ele deveria ser uma mulher pura, e Maria não atendia a essa condição.
Uma grande broca então voou direto para o lugar de Khan. Ele se esquivou, mas foi mordido por uma aranha venenosa nas costas. Ele foi mordido e desmaiou. Enquanto isso, Eric havia chamado a organização, e quando recebeu uma resposta para aguardar, Eric perdeu a fé na organização e decidiu deixar esse lado. De repente, Cabelo Verde voltou ferido. Ele tinha acabado de ser derrotado pelos robôs de nova geração da organização. Embora ele tivesse destruído alguns, também estava gravemente ferido e agora estava prestes a morrer. Mas de repente, Cabelo Vermelho voltou e lançou um feitiço de recuperação para curá-lo completamente. Todos perguntaram onde Red Hair esteve até agora, e ele mentiu que foi beber, mas Yellow Hair sabia que ele apenas foi negociar a pensão alimentícia com sua ex-esposa, porque a ex-esposa dele era colega de escola de Yellow Hair, então ela sabia. Red Hair se perguntava como Yellow Hair conhecia sua esposa, enquanto sua esposa estudava em uma escola só para garotas. Escola. Cabelo Amarelo agora confessou que era uma menina, mas todos já sabiam, só que Cabelo Amarelo tentou esconder, então eles não tiveram coragem de expô-la. Só Eric não sabia disso antes e ficou chocado porque ele estava enganando sua noiva ao se aproximar de outra menina. Khan agora acordou depois de ser desintoxicado por Alma, mas sua má sorte ainda estava lá. Então ele teve que participar do ritual que todos prepararam para ele. Especificamente, ele seria jogado neste barril de água gigante pela princesa. Depois disso, Lane acende uma fogueira e Khan terá que empurrar o jarro e apagar a fogueira. Mas Alma vê que o tempo está acabando, então ela dispara para quebrar o jarro e ajudar Khan, que não sabe disso e apenas pensa que ele fez isso sozinho. Khan então pergunta a Alma por que ela não controla a cidade voadora enquanto o lobo participa da batalha, mas ela está impotente porque a tecnologia aqui é muito pobre para controlar a cidade inteira. Khan dá a ela fones de ouvido e um telefone para que ela possa combiná-los com a arma sagrada. Quem sabe se isso será útil? O exército do rei e as forças do ministro agora se encontraram e estão se preparando para entrar em batalha, enquanto o grupo de Khan está correndo freneticamente para intervir, mas Khan está um pouco exausto e não consegue correr. Mas, de repente, o grupo é bloqueado por guerreiros artificiais da organização rebelde. O comandante deste grupo aparece e Khan não entende por que o outro lado parece zumbis. Ele relata como sua organização sabe que são guerreiros sem emoção e de sangue frio, mas Khan não presta muita atenção e apenas pergunta por que ele continua rindo antes de falar. Mas ele continua a rir e depois ordena aos soldados que fiquem sérios novamente. Khan e todo o grupo também se tornam sérios para se prepararem para a batalha. Lane avança enquanto Maria e a princesa disparam de trás. O nível de destruição dos três faz Khan sentir que não precisa se juntar à batalha e se cansar. Mas depois de algum tempo de luta, Khan percebe que o inimigo não quer destruir todo o grupo, apenas mantê-los ocupados até que a verdadeira guerra comece. Mas o inimigo ainda está bloqueando em grande número e logo em seguida chama por reforços. O grupo de Khan é repelido, mas neste momento o grupo de Eric vem para apoiar. O grupo decidiu se separar da organização e vai operar de forma independente. Eles coordenam com sucesso e eliminam todos os guerreiros artificiais e o comandante. Eric então encontra Khan e ambos os lados continuarão na mesma linha de batalha até a guerra. Khan aceita e adivinha repetidamente as palavras de Eric, deixando Eric um pouco frustrado. Eles então entram no carro e vão direto para o campo de batalha. No campo de batalha, nesse momento, os soldados de ambos os lados começaram a atacar e lutar. Mas de repente, Khan se levanta para anunciar e pedir que a batalha pare, porque ele e aqueles aqui são todos guerreiros escolhidos pela tribo antiga. Ninguém acredita, então a princesa derruba alguns tanques para demonstrar, mas o ministro não está suficientemente convencido, então Khan diz a Alma para agir. Alma então controla a cidade inteira no céu para sobrevoar as cabeças dos soldados de ambos os lados. Agora todos acreditam que o grupo de Khan é constituído por pessoas da antiga tribo e são deuses, então eles se viram e fogem porque sabem que lutar contra deuses resultará em morte. O ministro, deixado sozinho pelos soldados, está extremamente frustrado. As forças do rei também pretendem avançar, mas também retrocedem e fogem. O plano inicial está concluído. E agora o lado de Eric planeja sequestrar o rei e o ministro e forçar ambos a assinarem um tratado de paz. A organização rebelde agora ouve que a batalha falhou e Eric traiu, mas eles não se intimidam porque agora ativam a arma secreta da organização, que é convocar o chefe final do filme. É um demônio, mas apenas a parte de cima, porque a parte de baixo é um monstro de pelúcia, mas muito grande. Kon chama Alma para ajudar, mas ela também está impotente neste caso. Kon acha que fazer qualquer coisa agora é inútil porque eles não são diferentes de piolhos comparados àquele monstro. Mas Eric e todos ainda avançam, então Kon diz para eles mirarem nos pés dele. Os 5 super-heróis do outro lado e o grupo da princesa então avançam e gritam seus movimentos em voz alta.
Para fazer o quê? Claro, para parecerem legais. O que mais? Kon não entende por que todos gostam de ser tão chamativos. Só para quase não ser eficaz, pois o monstro não sofre dano. O monstro começa a notá-los e se vira para pisar em todos. Grupo. Errando a pisada, ele então cospe saliva para fazer fluir em um riacho. Mas Kon agora sabe o que tem que fazer. Ele transforma sua arma em um alto-falante e chama o monstro. Ele pergunta o que diabos está fazendo, apenas repetindo uma palavra que é seu nome. Ele não sabe falar ou o quê? Seu corpo é grande, mas seu cérebro é pequeno como uma uva ou o quê? Ele apenas deixa os rebeldes ali mandarem nele como se fosse um animal? Se já é forte, então levante-se e faça o que quer fazer. Ele a interrompe continuamente e a faz se desculpar. Ela pergunta a ele o que precisa fazer para se redimir. Então ele a doma e começa a conduzi-la para executar seu próprio plano. Alma aparece e revela que Kon tem um índice muito alto de adaptação mágica. Ela esperava que ele se tornasse um guerreiro quando veio pra cá, mas ele resolveu a maioria dos problemas apenas com suas próprias palavras. A princesa sabe muito bem que Alma também está surpresa com as habilidades de Kon. Kon então vai capturar o carro do ministro e o carro do rei, e os traz de volta para o grupo, e assim o tratado de paz é rapidamente estabelecido. Enquanto isso, os mentores dos rebeldes estão começando a fugir, mas Eric e sua equipe estão lá para lidar com eles e capturar um ninho deles. O rei então organiza uma celebração pelo fim de toda a agitação. A cerimônia de coroação também é realizada em breve. O líder do grupo tem que usar um Kanga pelo resto da vida. Os guerreiros artificiais são enviados para a lavoura, e o monstro peludo é direcionado por Kon para viver em uma ilha. Mas no final, os grupos de Kon e Eric ainda têm que participar de uma batalha final. O grupo de Kon correu para apoiá-lo, mas foi bloqueado pelo grupo de Eric. Kon lançou Pet em Eric, mas o loiro se levantou para bloquear, para que Kon e Eric pudessem lutar um contra um. Mas a técnica de Eric ainda é superior, e agora Eric está confiante de que pode vingar seus dois filhos. Mas Maria o impede porque Maria sabe sobre Eric perder seus dois filhos abaixo. Todos estão chocados ao ouvir a verdade agora. Mas Maria decidiu abandonar completamente seu antigo gênero ao dar seus dois filhos para Eric. Eric acha que a transplantação é impossível, mas Alma diz que pode fazer isso. Todos se perguntam por que Alma pesquisou isso, mas provavelmente nunca entenderão a razão. Alma então transfere as duas gemas de Maria para Eric. Maria agora está muito mais confortável enquanto Eric pode se casar com sua noiva. Kon vê que ambos os lados não precisam mais lutar, mas Eric quer que Kon valorize a vida que Maria salvou. Ele também pensa que não é mais virgem porque está prestes a comer Alma. Ela lhe disse para relaxar neste momento porque iria ao seu quarto particular mais tarde. Mas assim que ele relaxou, ela imediatamente pensou em quebrar a promessa. Kon agora sabe que vai voltar, então se despede de todos. Alma o enviou de volta, mas a princesa quer que ele volte para que possam terminar de se despedir. Ele é trazido de volta novamente, e a princesa vem para socá-lo por ousar partir assim. Ele diz à princesa para não se preocupar porque a encontrará novamente quando ela tiver 18 anos, então leva outro tapa. Mas ele ainda vai e diz para ela tentar se tornar uma boa princesa, e para Len e Maria junto com Pet tentarem proteger bem a princesa e para o grupo de Eric proteger este mundo em seu lugar. Kon então retorna e acorda em seu quarto. Ele pensa que apenas desmaiou da cadeira, mas as desculpas de Alma por quebrar sua promessa na tela e a sensação ardente do tapa da princesa são reais, então ele sabe que não estava sonhando. Ele então guarda os jogos e decide sair para tocar na grama, e é aqui que o filme termina. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.